O Encontros já começou e hoje nós vamos falar sobre acupuntura. Como funciona, para que serve, onde se aplica, quem pode exercê-la. No programa de hoje, você vai acompanhar um bate-papo com Pedro Ivo, diretor de Ensino e Informação da ENAC, Escola Nacional de Acupuntura, e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura Tradicional, a SBAT. É hora de desmistificar essa arte milenar da medicina chinesa que recentemente entrou na pauta da imprensa nacional, especialmente por conta de uma provável lei que restringiria sua prática a médicos. Sobre isso e muito mais, conversaremos no Encontros que já está no ar. Bom, Flávio, a acupuntura, ela é uma técnica inseparável da medicina tradicional chinesa. Inseparável por quê? Porque todos os fundamentos que dão sentido para essa aplicação, a escolha de pontos, os meridianos, o sistema de meridianos, o porquê de escolher tais pontos, está baseado em um sistema de diagnóstico específico da medicina tradicional chinesa. Tem um corpo teórico coeso. Essa técnica inseparável da medicina que lhe dá sentido é, na verdade, um sistema médico integral. O que é isso? É um sistema médico integral porque ela consegue entender, ela tem uma maneira de entender a nossa fisiologia, ela tem uma maneira de entender os processos fisiopatológicos, tem uma maneira de diagnosticar específica e tem uma maneira peculiar dela de tratar. Ela tem um corpo terapêutico amplo, que não se resume à acupuntura. E por tudo isso, ela consegue intervir, ela consegue decifrar e consegue intervir sobre a saúde humana. Quer dizer, é um engano achar que a acupuntura se restringe às espetadas. É um engano, que serve só como anestésico às vezes, né? Exato. É uma ignorância, por um lado, um etnocentrismo, digamos assim, quer dizer, uma dificuldade de tentar realmente entender essa ciência por ela mesma. Então a gente hoje vive um processo de torná-la inteligível, usando simplesmente os nossos ditames do que é inteligível, quer dizer, usando a nossa maneira de racionalizar e não fazendo um exercício de entendê-la a partir dela mesma. Então, quer dizer, o que eu acho importante a gente também lembrar é que esse termo acupuntura é novo, né? O que a gente chama de acupuntura, que essa do latim seria nada mais do que inserção de agulha, né? Puntura com agulha, isso é inserção de agulha. Esse termo na medicina chinesa é parte da técnica Zhenjiu, que é literalmente fogo e metal. Metal é a própria agulha, né? E fogo é a moxa, que são os bastões feitos, ou tem outras apresentações também, feitos com artemisia, uma erva específica chinesa também, e que serve para esquentar os meridianos, tudo isso que a gente conhece da teoria da medicina chinesa. Mas o termo acupuntura ele foi ocidentalizado, uma maneira de ocidentalizar essa tal Zhenjiu, parte da grandiosa medicina chinesa. Eu digo que não tem como, apesar de ter acontecido isso no Brasil e em muitos países, a gente pensar a acupuntura sem pensar em medicina chinesa. É impossível. Eu queria saber, o que difere a medicina chinesa da medicina tradicional que a gente conhece? Existem muitos pontos de diferenciação? Muitos pontos de diferenciação. Eu vou falar primeiro dos que aproximam. Tá. Bom, primeiro, que são sistemas médicos. Hoje a gente tem grupos de estudo, principalmente nas ciências humanas, que se preocupam mais com o entendimento mais amplo de determinados aspectos, de versões de ciência, sem ser a única ciência com esse método cartesiano que a gente conhece. Existe um grupo de estudo chamado Racionalidades Médicas, na UFRJ, acho que na UERJ ou UFRJ, não lembro agora, mas no Rio de Janeiro, encabeçado pela doutora Madel Luz. Esse grupo define as racionalidades médicas.
Racionalidades médicas seriam sistemas médicos integrais que têm todo um corpo teórico coeso, desde a forma de entender a saúde, o funcionamento do organismo, os processos fisiopatológicos, o diagnóstico e o tratamento. E eles definiram 4 grandes sistemas médicos, ou racionalidades médicas. Uma delas é a racionalidade médica convencional, essa que a gente toma como única. Outra é a racionalidade médica chinesa, da medicina chinesa. Outra é a racionalidade médica ayurvédica, que é da medicina hindu. E outra a homeopatia, que também parte de princípios diferentes da medicina convencional. Então, eu vou usar esse recurso teórico, esse recurso acadêmico, para tentar explicar melhor e responder a sua pergunta. Olha só. O que define essas 4 racionalidades médicas são principalmente 6 pontos, ou 5 pontos, que a professora Amadeu Luiz chamou de as 5 dimensões. Uma delas é a cosmologia ou a doutrina médica. Então, a medicina convencional ela tem uma doutrina médica baseada um corpo filosófico muito difícil de ser separado desse projeto de conhecimento cartesiano, newtoniano, o positivismo, né? Essa ideia de causa e efeito, de usar, catalogar doenças e como combater essas doenças, enfim. E por outro lado a gente tem a medicina chinesa. A medicina chinesa ela parte de uma doutrina médica que se baseia numa forma de pensamento que a gente chama de taoísmo, né? É uma ciência, uma maneira de entender o mundo e de intervir no mundo, que contempla 2 grandes princípios que seriam geradores de vida, que é o princípio do Yin Yang, aquele famoso desenho aquele círculo preto e branco, que na verdade aquele círculo está feito para a gente vê-lo em movimento. Seria a ideia de que nesse mundo que a gente está, que eles chamam de mundo manifesto, todos os mecanismos surgem do encontro e da inter-relação entre esses 2 aspectos. Então, assim, de forma geral e simplista nesse primeiro momento, essa teoria dele se baseia na comunhão desses 2 aspectos. Uhum. Isso tem a ver com o equilíbrio do corpo, isso tem a ver com energias do corpo, medição, enfim. E esse é um ponto de diferenciação relevante? Esse é um ponto relevante pelo seguinte. Essa suposta dualidade não é uma dualidade, ela é uma complementariedade. Então, o Yin e Yang, eles são unos, eles não são opostos. Então, isso é aplicável em vários níveis, inclusive quando a gente pensa em saúde e doença. Uhum. Olha só, uma das tendências nossas da ciência médica ocidental é a gente definir doenças e definir cura. São binômios, ou está doente ou está saudável. Para a medicina chinesa, ninguém está doente ou está saudável de maneira absoluta. A gente está sempre passando por processos de ajuste. Sim. Processos de autorregulação, de ajuste, como a própria natureza. Talvez é muito baseado na ciência da natureza, como funciona a natureza. Afinal de contas, fazemos parte dela, exato, né? Exato, essa percepção que é essencial, né? E aí o que acontece dentro dessa noção de Yin e Yang? Que não teriam conceitos absolutos. A gente não pensaria em caminhos lineares de cura e doença, mas sim processos de desarmonia pelos quais a pessoa está passando em determinado momento. E esses processos pode ser a exposição dela ao estresse, à vida, ao corre-corre, ao dia a dia, a postura, o olhar. Exato. Tudo isso é fator que ajusta ou desajusta? E isso é levado em consideração no tratamento? Exatamente. Quando a gente fala em diagnóstico, segundo a medicina chinesa, os pontos que a gente leva em consideração são em várias dimensões. Então, olha só, o indivíduo chega para mim, vamos supor que você chega para mim com uma queixa específica, uma dor no estômago. Bom,
eu estou com uma dor no estômago, eu ouvi falar que a acupuntura é boa para isso. Qual que é o princípio que eu aplico? Bom, você já tem algum diagnóstico médico? Bom, tem um diagnóstico de gastrite, esse é o diagnóstico médico ocidental. Para mim, essa pessoa chegou com uma queixa de dor de estômago. O que farei é entender os padrões de funcionamento desse organismo e por que ele está com essa dor de estômago. Mas para isso, eu vou lançar a mão de um sistema diagnóstico que eu pessoalmente chamo de 4 níveis de comunicação com o paciente. Eu vou tocar, eu vou sentir o pulso, eu vou palpar alguns pontos, um abdômen, eu vou observar cabelo, olhos, pele. No caso, cabelo vai ficar um pouco difícil, né? Mas a gente vai, tem outra... É um aspecto considerável também do padrão de funcionamento. Então a gente olha, Flávio, que várias informações vão sendo coletadas. E isso eu farei com todos os pacientes. Eu vou coletar informações e não vou focar no estômago. O estômago é uma parte desse desenho que eu quero decifrar. Então, essa é uma das grandes diferenças também para o diagnóstico ocidental e o diagnóstico da medicina chinesa. Eu vou sempre, todas as pessoas são diagnosticáveis, partindo desse princípio. Eu agora passo por padrões de funcionamento, mais ou menos desajustados, mas eu tenho padrões de funcionamento e tenho ajustes para serem feitos. E esse é o desenho também da própria natureza, ela está sempre se ajustando, é um ajuste dinâmico. E aí, entrando dentro dessa mesma ideia, quando eu defino padrões de funcionamento, eu não negligencio o diagnóstico ocidental, de forma alguma, mas eu atualizo ele para a minha maneira de ver. E dessa forma, eu tenho, já entrando aqui nas ferramentas terapêuticas, eu faço a ponte entre diagnóstico e terapia dessa maneira mesmo que você me perguntou. Quer dizer, então eu posso identificar o que são causas por meio desse diagnóstico e eu posso intervir nesse quadro por meio de uma correta inserção de agulhas em determinados pontos, que depois a gente vai até explicar como isso pode intervir, com uma alteração possível em alguma dieta, talvez exercícios que possam ser feitos, que são partes da medicina chinesa. A gente tem o Qigong, tem o Tai Chi, exercícios corporais, né, meditativos também. A gente pode entrar com alguma substância da farmacopeia chinesa, a gente pode entrar com o Tuiná, que é massagens, enfim, a gente tem como intervir. Mas para eu intervir, eu faço um diagnóstico específico da medicina chinesa. Digamos que você está atrás da causa e não necessariamente do sintoma. Não adianta eu te falar que eu estou com dor no braço, quando a causa da dor no braço pode ser uma outra coisa. Você não vai tratar diretamente o braço. Nesse caso você pode até no tratamento de agulhas, por exemplo, não tratar diretamente o meu braço e passar por algum outro processo. Aí a ideia que eu puxo, que eu estou puxando com você desde o início, que é a de que estamos falando do sistema médico integral. Então, a ideia é não foco na causa, não foco no sintoma, mas foco no quadro inteiro. Vem que é o que está causando todo esse conjunto de sintomas. Mas no caso a causa acaba sendo o quadro inteiro, então. A causa ela é inseparável do quadro, digamos assim. E dentro... O quadro é a causa. A gente sai tanto do binômio quanto da linearidade das coisas. Um conceito muito importante nessa metodologia é a sincronicidade. A sincronicidade, tanto é que um dos livros básicos na medicina chinesa, não sei se você conhece, o I Ching, o livro das mutações, que é um dos clássicos taoístas, e que esse I Ching, na verdade, é um livro para decodificar sincronicidades, digamos assim, essa é a ideia principal dele. Mas quando eu percebo que você tem uma unha encravada, que a sua pele está com tal aspecto, que o seu olhar está de tal maneira, a sua língua se apresenta com uma saburra de tal maneira, o seu pulso tem outros aspectos, a sua digestão funciona assim, o seu sono é assado, tudo isso, a minha tarefa é unir esses pontos. Ou seja, a minha grande tarefa, o meu grande desafio diagnóstico
é não tratar cada coisa dessas. Agora, esse diagnóstico é observação, né? Ou não existe, ou pelo menos não ouvi falar, de um processo de ultrassonografia, de tomografia, não. A observação, nesse caso, a experiência de quem observa, para, como você disse, linkar esses pontos, é fundamental para que você chegue a um tratamento adequado. Olha só, Fábio, na verdade, o diagnóstico, como eu disse anteriormente, ele passa pelos 4 exames, digamos. São 4 níveis de comunicação com o paciente. A observação deles, o que eu observo, o que eu vou palpar, por exemplo, o pulso, como eu te disse. O interrogatório, o que você me conta, quer dizer, o que eu ouço, o que eu pergunto, o que eu vejo, o que eu toco. Mas essa síntese é o observador que vai fazer. Exatamente. Né? E aí a gente fala de um processo diagnóstico, porque eu não vou chegar aqui e falar, você tem tal coisa. Não, eu consigo perceber uma certa paisagem. Entendi. E nessa paisagem eu começo a intervir. E aí já explicando por que funciona a acupuntura. A acupuntura funciona porque existe um sistema chamado Jing-Luo, que é o sistema que a gente conhece como de meridianos, de canais meridianos, canais e colaterais, não tem várias traduções. Esse sistema Jing-Luo, ele mostra pra gente como a gente tá feito de uma teia que conecta todo o organismo. Esse é o principal foco dessa grande teoria de Jing-Luo. Ela mostra que o sistema está todo conectado de alguma maneira. Então, quando eu, usando a metodologia da medicina chinesa, decido por determinados pontos de acupuntura que estão nessas redes e nesses meridianos, o que eu estou fazendo eu estou escolhendo esse ponto que, em comunhão com aquele outro, em comunhão com esse, estão dando uma informação específica para esse organismo. Esse organismo começa a processar essas informações. O que esse organismo fará, então, é desencadear um processo de autorregulação. A acupuntura, essa ciência médica, medicina chinesa, parte de um princípio de que a gente é parte da natureza e que a natureza está o tempo todo se regulando. E o maior papel meu como acupunturista é favorecer isso, em vez de atrapalhar. Claro. O que eu posso fazer para não atrapalhar o organismo dessa pessoa a se ajustar? Basicamente é isso. Onde é que entram as agulhas nessa história? Como é que funciona esse trabalho com as agulhas? Que é o elemento, a visão, a percepção mais clara que as pessoas têm do tratamento de acupuntura. Como é que ela funciona? Ela vale para qualquer tipo de tratamento? Ela tem um fim, sempre o fim em comum, enfim, a coisa da energia? Como é que é? Olha só. Bom, a primeira coisa que eu quero desmistificar um pouco é a ideia de energia. Tá. Por quê? Realmente existe um conceito na medicina chinesa chamado de substâncias fundamentais para o funcionamento do organismo. E uma das substâncias fundamentais é Qi. Qi é erroneamente traduzido como energia, porque Qi ele tem aspectos dos mais sutis aos mais materiais. Então seria a gente perpetuar essa ideia de coisas duais, quer dizer, matéria e energia. Para a medicina chinesa, um dos conceitos básicos, quando eu falei do Yin Yang, é que a gente, nesse mundo aqui, a gente é uma coisa só. Uma complementaridade e não dualidade. É basicamente uma coisa só. Então, quando a gente fala, isso é espiritual, ou é mental, ou é emocional, ou é físico, isso para a medicina chinesa é meio estranho. Porque, na verdade, tudo isso anda muito junto nesse mundo. Então, quando a gente fala nos órgãos internos, a gente não cria uma cisão entre órgãos internos e aspectos emocionais, mentais. Para a medicina chinesa, os órgãos internos, eles reverberam e são parte, eles mesmos são dotados de aspectos mentais, espirituais, emocionais. Então, a gente não faz realmente, e isso vai valer para tudo da teoria da medicina chinesa, grandes cisões e separações entre aspectos contrários, de forma alguma. E aí o que acontece? A acupuntura, quando a gente escolhe um desenho de pontos para fazer um tratamento, a gente escolheu esses desenhos de pontos porque a gente fez um diagnóstico, a gente entendeu um funcionamento de um organismo, a gente começa a dar informações para esse organismo. Sim. Vem cá, olha só.
E aí tem uma linguagem muito próxima da linguagem do que acontece na natureza, porque é uma ciência que brota do conhecimento da natureza. Então, às vezes, uma pessoa muito sisudamente criada na nossa ciência convencional pensará, não, mas isso é alegoria, isso é folclore, como eles estão falando. Mas não, é uma ciência que usa um linguajar muito próximo da natureza. Então, por exemplo, eu vou, por meio desse diagnóstico, perceber que você está com um excesso de atividade no que a gente chama de GAN, que é traduzido como fígado. Está com excesso de atividade. Por que será? Aí eu começo a perceber que podem ter algumas causas, como estresse, né? Excesso de atividade emocional, se você está com emoções pouco trabalhadas, esse fígado nosso da medicina chinesa ele tem que lidar com isso. Toxinas, obviamente aí a gente pensa já de uma maneira ocidental, álcool, excessos de maneira geral, podem sobrecarregar esse sistema. Eu começo a ver alguns sinais disso, que não necessariamente são questões de fígado ocidental, mas a gente começa a ver questões associadas e aí é uma teoria muito vasta, mas associadas ao que é o trajeto desse meridiano, ao que seria o trajeto desse sistema todo. E no nosso papo de encontro é assim, toca telefone, a gente continua, não tem problema não. Aqui não tem corte não, vamos embora. Flávio, e como esse sistema GAN, como ele se manifesta quando está com calor, que a gente chama, ou está com fogo, começa a dar um conjunto de manifestações desse calor, desse fogo, por exemplo, vermelhidão nos olhos, dor de cabeça, cefaleia, pode dar erupções cutâneas, pode ter problemas genitais, aí tem uma rede de sintomas, sinais muito ampla, que é até difícil explicar porquê disso agora, mas enfim. Daí, já puxando um pouco para o lado político, daí a necessidade da gente ter uma formação em bacharel em medicina chinesa, um curso extenso, como ele tem que ser, intensivo também. É sobre isso que eu quero te perguntar. Enquanto você fala, eu fico pensando, e eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de melhor ou pior, não é isso não, mas na diferença de concepção, de referências até nesse tratamento tradicional. Afinal de contas a acupuntura ela faz parte da medicina chinesa, né? Da medicina tradicional, que basicamente é movimentada pelos remédios, pela patologia e tudo mais. Aí eu penso, e eu posso estar viajando aqui, e se eu tiver, você me corrija, mas eu penso o seguinte, no poder, por exemplo, da indústria farmacêutica, que movimenta uma grana que a gente não tem ideia, né? Maior que das igrejas evangélicas, é uma grana, ou pelo menos está ali. Tocando um ponto. Isso tudo é claro que está ligado a interesses, né? Diante desse cenário, diante desses interesses, diante dessa grana toda, diante dessas referências que a gente hoje pensa em medicina, é natural que a acupuntura, que a parte de uma outra concepção, acabe tendo problemas. Isso tem a ver, pelo menos na sua opinião, com essa lei que está se encaminhando para que o praticante de acupuntura tenha necessariamente que ser um médico com CRM, enfim, eu estou viajando ou faz sentido? Flávio, faz sentido, mas eu vou ter que esclarecer alguns pontos. Então vamos lá. A gente entrar nisso. Olha só. Bom, primeiro que não é uma lei, né? Isso que saiu recentemente do TRF, né? Da primeira sessão, primeira região. Isso aí foi uma sentença judicial que versa sobre uma demanda já antiga e uma luta entre conselhos. O conselho médico, o conselho de medicina, e os conselhos de psicologia, de fisioterapia, terapia ocupacional e farmácia. O que quer dizer essa sentença? Quer dizer o seguinte: em nenhum momento essa sentença disse acupuntura é exclusividade médica. Isso não existiu. Isso foi um uso hábil de assessores de imprensa que aproveitaram e colaram isso, e aí entra um pouco também do poderio médico e poderio de indústrias farmacêuticas, bom, aí já não sei, mas que conseguiram colar essa ideia de que agora a acupuntura é exclusividade médica. Mas não é o que essa sentença diz. Ela diz que
porque a sentença é uma decisão do judiciário, quer dizer, que na verdade ele versa sobre leis que já existem, ele não cria leis. Sim. Ele não cria leis. Quem criará essas leis? O legislativo. E aí a gente vai chegar lá. Então, ele versa sobre essas leis que já existem, quer dizer, a regulamentação dessas profissões antes citadas. E ele diz que, olha, essas profissões elas já têm as suas competências definidas. Então a gente decide que, por elas já terem suas competências definidas, elas não podem atuar com a acupuntura. A sentença é basicamente isso. Então, a partir dessa sentença, quem pode fazer acupuntura? Bom, os médicos, porque é uma profissão que nem está regulamentada ainda, diga-se de passagem, é uma profissão que está dependendo do ato médico, o famoso ato médico, que na verdade é a regulamentação da profissão médica, e todos os outros acupunturistas. Quem não pode fazer acupuntura? Esses 4 conselhos, esses 4 profissionais ligados a esses 4 conselhos. Então, só que às pressas, e pegaram os jornalistas, despreparados, que não investigaram melhor essas informações e soltaram na mídia que agora a acupuntura é exclusividade médica. Esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre a acupuntura, é uma profissão, existem muitos profissionais que praticam a acupuntura de forma independente que eu digo autônoma e sem vínculo nenhum a nenhuma profissão já consolidada, quer dizer, a acupuntura como acupuntura, essa que a gente vem conversando sobre ela, medicina chinesa. E existe hoje no Congresso 2 projetos de lei, um no Senado e um na Câmara, que estão em tramitação, que regulamentam a profissão acupuntura. Esses projetos de lei, eles definem o quê? Definem que serão acupunturistas, a partir de agora, a partir de entrada em vigor dessa lei, os acupunturistas graduados em medicina chinesa, acupuntura medicina chinesa, os acupunturistas que até o momento eram técnicos, como é o caso dessa escola, que tem uma formação técnica, os acupunturistas que se fizeram pós-graduação e que por isso são considerados acupunturistas hoje, pós-graduação em acupuntura, são ligados às profissões de saúde já regulamentadas, e os práticos, esses que não vêm de nenhuma dessas 3 anteriores, mas que comprovadamente são acupunturistas, seja porque aprendeu com o pai, aprendeu com um mestre, aprendeu com um livro e que aplica a acupuntura há muitos anos. Como aconteceu com a fisioterapia, como aconteceu com a odontologia, como aconteceu com as profissões que foram regulamentadas, e os práticos também passaram a ter direito de uma carteira profissional. Sim. A partir desse momento, a ideia é que exista uma graduação em acupuntura, em medicina chinesa. E esses indivíduos, a partir desse momento, então, para querer fazer acupuntura, eles terão que fazer uma graduação em medicina chinesa. Para fazer uma acupuntura plena. O que tem todo sentido do mundo, porque a gente consegue preservar um saber que, diga-se de passagem, é considerado patrimônio cultural e material da humanidade, pela Unesco, ONU. Diga-se de passagem, somos um país signatário. E temos a obrigação, como país signatário, de proteger esse saber. Isso é parte de toda a ideia da Unesco. Ou seja, você é um país signatário, você vai respeitar esses patrimônios culturais e materiais da humanidade. E essa é uma maneira excelente de resguardar esse saber. E por outro lado, teríamos a técnica, essa ideia de inserção de agulha, resguardada para os profissionais da saúde. Quer dizer, por quê? Porque isso já é algo estabelecido. Quer dizer, o fisioterapeuta já põe agulha lá para fazer o seu tratamento de fisioterapia. O psicólogo já coloca uma agulhinha ali e acolá. O médico já faz isso. Estariam resguardadas também essas competências específicas. Mas, por outro lado, e aí é a grandiosidade desse projeto de lei, você teria a oportunidade de estudar plenamente a medicina chinesa. De maneira extensa, durante anos, e de maneira intensa, todos os dias, convivendo com esse saber. Porque hoje o que acontece é que a gente tem pós-graduações que é muito complicado, a gente sabe que tem profissionais que mesmo assim ainda conseguem fazer um bom trabalho de acupuntura, mas que tem uma aula uma vez por mês dessa ciência. É muito limitado. Uma vez por mês,
enfim, eu acho até um absurdo, mas enfim, hoje é um formato que aí está. Pedro, a gente está quase chegando no finzinho. Eu queria, para a gente encerrar, duas coisinhas. Uma, que você complementasse, de repente, algo que faltou para a gente deixar claro esse panorama. E o segundo, que você desse os contatos aqui da empresa, quem se interessou não só por se tratar na acupuntura, mas até de repente para fazer o curso, para conhecer, para se aprofundar na área. Então eu queria que você me traçasse esses dois pontos rapidamente para a gente poder encerrar o nosso papo aqui. Então, para complementar, eu acho que, tendo em vista toda essa comoção que aí está sobre a acupuntura, o que é muito importante é que defendamos, todos que se reconhecem como acupunturistas, que defendamos a profissão acupuntura. Dessa maneira, teremos uma lei que regulamenta a profissão. Teremos o saber resguardado e teremos o campo de atuação resguardado, teremos entidades que fiscalizarão efetivamente esses profissionais. Então, um pouco meu chamado é para que esses acupunturistas entrem nessa luta, nessa defesa desse saber e da profissão. E aí entrem com sindicatos, seja no Rio de Janeiro, no Paraná, São Paulo, no Rio. Aqui em Brasília a gente tem a Sociedade Brasileira de Acupuntura. Mas que se associem também e deem corpo para essa reivindicação nossa, que é muito legítima, porque a gente está falando de uma profissão milenar, diga-se de passagem. A gente não está falando de uma profissão que começou ontem. É uma profissão que existe há milênios. E é uma maneira excelente da gente realmente ter esse saber resguardado. Sobre a ENAC, bom, a ENAC é uma escola de formação credenciada pela Secretaria de Educação para formar acupunturistas. Ou seja, o indivíduo que faz esse curso, sendo da área de saúde anteriormente ou não, ele é formado como profissional da área de saúde. Ele recebe todas as disciplinas específicas da área de saúde ocidental e recebe as disciplinas de medicina chinesa e a vivência da medicina chinesa, ambas. Então ele sai dessa formação com um título, com um diploma registrado, que está em diário oficial, dizendo que ele é acupunturista. Eu, pessoalmente, não defendo esse formato, mas hoje é o melhor formato que ainda existe, que existe no Brasil, porque é o formato em que o indivíduo realmente tem uma imersão na medicina chinesa. Eu gostaria de ver, vivo ainda, uma graduação em medicina chinesa, que faça jus a esse saber. Essa, na verdade. E olhe só que eu falo isso dando um verdadeiro tiro no pé, porque eu não tenho faculdade, eu não tenho vínculo com nenhuma faculdade, minha escola acaba no dia seguinte, mas eu sei que eu não vou pensar pequeno, porque igualmente, com essa regulamentação de uma profissão, eu também vou ter campo de trabalho, eu sou professor, enfim, eu não vou pensar jamais pequeno, eu vou pensar no futuro da acupuntura, que será o meu futuro também. Então, esse ponto é importante. Essa escola nossa existe desde 2001, sendo que desde 2007, quando eu cheguei, o Ricardo, que é o diretor-geral, a gente repaginou, colocou esse curso técnico num formato já de graduação, são mais de 2.500 horas presenciais, com suporte digital também, que a gente trabalha com a plataforma Moodle, com um ambulatório que funciona de segunda a sábado, com uma leva de pacientes muito grande, que os nossos alunos têm uma prática bastante efetiva. E é um curso que é aberto para qualquer pessoa que já tenha o 2º grau completo, porque a nossa função é formar profissionais da saúde. E quem quiser procurar a ENAC, quem tiver curioso para isso, até vocês fazem tratamento, você falou que tem ambulatório aqui, enfim, tem tratamento de acupuntura aqui também, né? Exatamente. Como é que a pessoa deve fazer? Bom, para entrar em contato com a ENAC, o telefone é 3322-4998, prefixo 61, e a gente tem um site, enacdf.com.br, tem mais informações, tem a página do Facebook, a ENAC, Escola Nacional de Acupuntura, e basta entrar em contato, se é para pegar informações da formação, as secretárias disponibilizaram essas informações,
E para o ambulatório, a mesma coisa. Você pode vir conhecer a dinâmica do ambulatório. O ambulatório tem sempre um professor, os alunos em nível avançado que participam, os alunos que assistem, que são os alunos que dão informação. Então, na verdade, é um ambulatório escola, mas que a gente conta com uma qualidade de atendimento, tanto que o ambulatório está sempre cheio. Então, Legal. convido todos que queiram conhecer tanto a aplicação e receber os cuidados da medicina chinesa, quanto também a formação. Então, em Brasília, é na 405 Sul, não é isso? 404 404. Sul, bloco A, loja 33. Legal, os dados aparecendo no vídeo. Pedro, obrigado pelo papo, obrigado por receber a gente aqui. Muito obrigado pelas explicações também. Eu te confesso que eu conhecia muito pouco sobre esse trabalho. Eu era um dos que compartilhava a imagem das agulhinhas, mas sem saber quão profundo e milenário é o conhecimento que está por trás disso. Que a profissão se regulamente e cada vez mais seja reconhecida pelas pessoas pela importância que tem. Flávio, eu tá que bom? agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que você está prestando um serviço de utilidade pública mesmo. E só queria lembrar também que a gente tem, eu alimento pessoalmente, eu alimento um blog que chama Acupuntura Independente. Então vamos dar Com endereço. vários textos. acupunturaindependente.com. Legal. Tá bom? É bem simples. E é um blog que está sempre alimentado com essas discussões. Quem tem acupunturistas, muitos me ligam com medo. Ai meu Deus, não posso mais trabalhar, isso, aquilo. Tem muitas informações. Inclusive contatos seus, para quem quiser entrar em contato contigo, pode ser Inclusive pelo blog contatos também. meus também. Legal. E sempre entro em contato com a escola, que eu sou coordenador pedagógico, também é possível. Tá bom. Pedro, obrigado. Obrigado você, junto com a gente aqui no Encontros. Na próxima semana, às 7 da noite, mais uma edição e durante as semanas repetições aqui na programação da VMV TV. Muito obrigado, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, entre no blog, entre em contato com a ENAC e eu tenho certeza que o Pedro e a equipe toda vão te receber e esclarecer todas as dúvidas muitíssimo bem. Um grande abraço e até a próxima.